Olá, eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo, a pedidos, eu vim falar sobre aquele exame glicose pós-prandial. Como esse exame deve ser feito? Eu vejo muitas pessoas fazendo esse exame errado, existe um protocolo para se fazer esse exame, então tem que fazer certinho, porque senão o seu resultado vai dar alterado. Quais são os valores de referência para esse exame e o que é esse exame, para que o médico, o nutricionista pede esse exame? E outra dúvida muito comum: qual a diferença entre o exame de glicose pós-prandial e aquele exame de teste oral de tolerância à glicose? A palavra prandial se remete à alimentação, ao ato de se alimentar. Então, medir a glicemia pós-prandial significa medir a glicemia após a alimentação. Então, sempre quando a gente fizer o exame de glicose pós-prandial, vai ser após a alimentação. Esse exame pode ser feito no laboratório. Geralmente, quando o médico, o nutricionista pede esse exame, ele é feito no laboratório. Ou também pode ser feito na ponta do dedo. Quando a pessoa mede essa glicemia na ponta do dedo, geralmente é em casa, geralmente é quando ela quer saber como que está o controle dela no dia a dia da alimentação. Então, vocês já entenderam que a glicose pós-prandial, ela deve ser feita após a alimentação. Agora, existe um protocolo para a gente colher essa glicemia pós-prandial, pós-alimentação. Você não deve colher a glicemia a qualquer momento. Eu vejo muitas pessoas fazendo esse exame de forma errada. A pessoa alimenta e colhe a glicemia depois de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. O protocolo para realizar esse exame de glicemia pós-prandial é após 2 horas da primeira garfada da sua alimentação. Então, vamos dar um exemplo. Você foi ao laboratório, mediu a sua glicemia de jejum e o médico te pediu uma glicemia pós-prandial. Você vai almoçar, após a sua primeira garfada, você conta 2 horas e mede a sua glicemia no laboratório. Se for em casa, o mesmo processo, você vai almoçar, contar 2 horas após a sua primeira garfada e medir a glicemia na ponta do dedo. A referência para pacientes não diabéticos é uma glicemia abaixo de 140. Ou seja, se após 2 horas da sua refeição a sua glicemia ficou abaixo de 140, você teve um resultado normal. Muitos pacientes diabéticos, quando estão bem controlados na dieta, conseguem uma glicose pós-prandial abaixo de 140. Mas para pacientes diabéticos, um bom controle da glicose pós-prandial está entre 140 num limite de 180. Quanto mais próximo de 140, mais controlado esse paciente está. E por que o médico ou o nutricionista pede esse exame? O que realmente a glicose pós-prandial avalia? E qual que é a diferença desse exame de glicose pós-prandial para aquele exame teste oral de tolerância à glicose, que a pessoa toma um líquido doce, aguarda no laboratório, colhe a glicose após 2 horas aquele líquido doce? A diferença está que a glicemia medida pós-prandial, ela vai avaliar como que seu corpo reage àquele tipo de alimentação que você está ingerindo. Então, serve muito para o médico, para o nutricionista, saber se a sua alimentação está equilibrada, se está carregada em carboidratos. Então, se você é diabético, fez uma alimentação rica em carboidratos, muito arroz, muito macarrão, pouca fibra, pouca salada, a sua glicose pós-prandial, 2 horas após essa refeição, tende a ficar mais alta. Isso mostra para o médico, isso mostra para o seu nutricionista que a sua alimentação provavelmente habitual está carregada em carboidratos. Então, serve para o nutricionista te dizer: olha, precisamos diminuir nos carboidratos, provavelmente nesse dia você comeu excesso. Então, esse exame serve para o médico, para o nutricionista saber melhor como te orientar. Se você teve esse exame de glicose pós-prandial alterado, ou a sua glicemia de jejum está alterada, ou seu controle da glicose, seu exame de hemoglobina glicada está alterado, eu vou deixar aqui nos cards e também no descritivo um vídeo em que eu te dou 10 dicas para você abaixar a sua glicose naturalmente. E também aqui no descritivo o link do meu e-book. São 50 receitas, todas low carb, sem glúten, sem leite, para você controlar a sua glicemia. Já aquele exame, o teste oral de tolerância à glicose, a diferença é que ele é padrão. Ele tem uma dosagem fixa de carboidrato. A pessoa ingere 75 gramas de destrozol e aguarda 2 horas no
no laboratório para ver como que o corpo está metabolizando esse açúcar, como que está a produção de insulina, se essa insulina está conseguindo fazer o papel dela de colocar esse açúcar para dentro da célula em 2 horas. Então a diferença dos dois exames é essa, que o teste oral de tolerância à glicose, ele é padronizado, você ingere uma quantidade fixa, padrão de açúcar e vê como que seu corpo se comporta. Já o exame pós-prandial, essa quantidade de carboidratos varia, então dá para o médico, nutricionista avaliar pelo menos naquele dia se você ingeriu altas cargas de carboidrato e com isso orientar você melhor na conduta da sua dieta. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você tem dúvida em relação aos seus exames, coloque aqui os valores que eu te ajudo a interpretar. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like nesse vídeo, compartilhe com os amigos. Lembrando que glicose pós-prandial se mede 2 horas após a primeira garfada da sua alimentação. Espero que eu tenha ajudado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Conseguem ter aí muitos pacientes diabéticos, quando estão bem controlados na dieta, conseguem ter uma hemoglobina. Mas considera-se um bom controle quando o paciente diabético tem uma hemoglobina. Mas considera-se um bom controle uma glicose pós...